No ano de 2169, as pessoas são geneticamente modificadas para parar de envelhecer aos 25 anos. Quando chegam nessa idade, um cronômetro aparece em seus braços com apenas um ano de vida restante. Se quiserem continuar vivendo, devem trabalhar, já que o tempo agora é a moeda da sociedade. Isso significa que pessoas ricas são verdadeiramente imortais. O país foi dividido em regiões conhecidas como zonas de tempo, para dividir as diferentes classes, sendo que a área mais rica chama-se Nova Greenwich. Enquanto isso, no gueto, Will mora com sua mãe Raquel em um pequeno apartamento e eles mal têm dinheiro para sobreviver a cada dia. Will quer ganhar algum dinheiro paralelamente, lutando contra o tempo, mas Raquel o impede, porque isso nunca acaba bem. Isso não impede Will de ser uma pessoa generosa e sempre que vê a jovem Maya nas ruas, ele dá a ela um pouco de seu tempo para que ela também possa sobreviver. Will e seu melhor amigo, Borel, trabalham em uma fábrica local, onde estão sempre aumentando os preços dos lanches e é comum encontrar pessoas mortas que perderam o tempo caídas ao chão. Todos eles são pagos por dia, mas a fábrica sempre inventa uma desculpa para os funcionários não cumprirem a cota e então pagam menos. Uma noite, Will vai a um bar onde costumava apostar para ganhar uma hora que um cara lhe devia. Ele também encontra Borel, que está feliz ficando bêbado graças a um cara louco que está pagando bebida para todos. Esse cara é Henry, cujo cronômetro tem um século inteiro. Will não entende o que um homem rico está fazendo aqui e tenta avisá-lo sobre os Minutemen, um grupo de gangsters que roubam tempo de outras pessoas, mas Henry não escuta. Da mesma forma, o líder da gangue, Fortis, aparece e pede a Henry uma luta de tempo. Todos os outros no bar fogem, exceto Will, que se esconde nos fundos para o caso de Henry aceitar o desafio, mas pede um momento no banheiro primeiro. Apenas um guarda vai com ele, então Will aproveita a chance de nocautear o gangster e escapar com Henry pela porta dos fundos. Eles correm por alguns quarteirões e se escondem dentro de uma fábrica abandonada que é trancada por dentro para ficar seguro durante a noite. Will se pergunta o que um cara rico está fazendo no gueto e Henry admite que deixou Nova Greenwich porque tem 105 anos e está cansado de viver. Quando Will aponta que isso é estúpido, Henry se diverte com a falta de compreensão do mundo do garoto. Ele explica que o custo de vida continua aumentando no gueto para garantir que as pessoas continuem morrendo, porque os ricos só podem viver se os pobres morrerem. Eventualmente, Will e Henry adormecem e de manhã, Henry aproveita que acordou primeiro para passar todo o seu tempo para Will, ficando com apenas 5 minutos de vida restantes. Will acorda logo depois e encontra uma mensagem na janela dizendo: "Não desperdice meu tempo". Quando ele olha para fora, vê Henry sentado na ponte logo antes de seu tempo acabar. Sem perceber que há câmeras de segurança ao redor, Will vai até a ponte para se certificar de que Henry está morto antes de fugir. Momentos depois, Henry vai até a casa de Borel, onde encontra a esposa de Borel, Greta, e seu novo bebê. Henry fala com Borel em particular e lhe dá uma década que corresponde aos 10 anos em que se conhecem. À noite, Henry vai esperar sua mãe no ponto de ônibus, mas ela nunca chega. Acontece que Raquel só tem 1h30 restante e a passagem de ônibus aumentou à tarde, então agora ela não pode pagar. É uma caminhada de 2 horas para voltar para casa, o que significa que Raquel deve correr se quiser ver seu filho novamente. Will também começa a correr quando percebe o que está acontecendo. Mãe e filho se encontram no meio da rua, mas infelizmente é tarde demais e Raquel morre nos braços de Will. Na manhã seguinte, a força policial conhecida como Timekeepers encontra o corpo de Henry no rio. O agente Leon tem certeza de que ele foi assassinado para roubarem seu tempo e ordena que seus homens verifiquem as imagens de segurança. Por causa do ângulo das câmeras, eles não conseguem ver o corpo caindo, mas eles veem o rosto de Will e assumem que ele está por trás da morte de Henry. Enquanto isso, Will quer vingar a morte de sua mãe, e ele aluga uma limusine fingindo ser um cara rico que se perdeu e faz o motorista levá-lo para Nova Greenwich, o que significa pagar um pedágio extremamente alto toda vez que ele cruza uma fronteira. Ao chegar à cidade, ele se hospeda em um belo hotel e sua presença é notada pela socialite Sylvia. Depois de descansar, Will come um pouco enquanto Sylvia o observa de longe. A garçonete pode dizer que Will não é daqui, mas ela o trata bem porque ele lhe dá uma gorjeta generosa. Ela também aponta que se Will pretende ir ao cassino, ele precisará de roupas melhores. O fato de cruzar tantas zonas de tempo em poucas horas parece suspeito no sistema, permitindo que os cronometristas encontrem sua localização atual. Leon também percebe que ele perseguiu o pai de Will no passado. À noite, Will compra um terno adequado e vai ao cassino, onde eles pedem uma doação voluntária de 1 ano, porque ele não é um membro. Will se junta à mesa de pôquer, onde ele conhece o Sr. Wise, um empresário que não hesita em apostar grandes quantidades de tempo. Sylvia, que é filha de Wise, também vem à mesa, mas apenas para assistir. Will fica de olho nela enquanto assume o risco e aposta tudo que tem. Isso acaba valendo a pena, porque Will vence o jogo, o que impressiona o Wise e rende a Will um convite para sua próxima festa. No dia seguinte, Will compra um carro muito caro e o dirige para a festa de Wise. Sylvia está muito curiosa sobre Will e o convida para dançar, dizendo a ele que ela pode ver que ele provavelmente é do gueto. Ela admite que, às vezes, inveja as pessoas do gueto porque ela vive sempre cercada pelos guardas de seu pai, sem liberdade real, e ela deseja poder fazer algo tolo ou que vale a pena. Will arrasta para a praia atrás da casa para ir mergulhar nua, o que deveria ser considerado algo tolo. Sylvia hesita no início, mas logo se junta a ele na água e eles discutem a possibilidade de fazer coisas mais tolas ainda. Quando as pessoas começam a procurar por Sylvia, ela se esconde com Will em uma caverna e pede que ele volte antes que eles tenham problemas. O par retorna para a mansão por portas diferentes para evitar suspeitas. Wise convida Will para jogar pôquer, mas eles são repentinamente interrompidos pelos cronometristas, que encontraram a localização de Will seguindo a compra do seu carro. Will é levado para o escritório particular para interrogatório, mas quando ele conta a eles sobre Henry ter esgotado o tempo de propósito, eles não acreditam nele e tomam a maior parte do seu tempo, deixando
deixando-o apenas com 2 horas para reserva e processamento. Léo diz a Will que ele o lembra muito de seu pai, que Will não se lembra muito bem. Wise e Sylvia vêm verificar a situação e Will aproveita a distração para espancar os cronometristas e roubar uma arma antes de escapar. Ele usa a arma para agarrar Sylvia como sua refém e eles correm pela porta dos fundos para sair no carro de Will. Leon começa a perseguir Will pela cidade e até consegue bater em seu carro por trás, mas Will responde dirigindo na marcha ré. Ele consegue desviar de um caminhão no último segundo, mas Leon não reage tão rápido e bate contra ele, permitindo então que Will consiga escapar. Enquanto eles seguem para o gueto, Will pede a Sylvia um tempo, mas ela se recusa a ajudá-lo. Quando eles chegam à ponte, Will se distrai com as câmeras de segurança e não vê a faixa de pregos no chão, o que faz com que o carro bata. Will e Sylvia ficam inconscientes e minutos depois são encontrados por Fortis e seus homens, que imediatamente começam a roubar o tempo de Sylvia. Naquele momento, as sirenes do cronometrista podem ser ouvidas se aproximando e os gangsters fogem, deixando Sylvia com apenas meia hora. Quando acordam, Sylvia surta com o pouco tempo que lhe resta e pede ajuda a Will. Will acha irônico como ela agora está a favor de compartilhar, mas a ajuda de qualquer maneira antes de levá-la para a cidade. Depois que eles vão embora, os cronometristas chegam para inspecionar o carro, embora Leon primeiro precise pedir seu pagamento diário, porque ele nunca carrega mais tempo do que o necessário. Vendo a situação, a equipe decide não perseguir Will, mesmo porque tem certeza de que Will os contatará primeiro. Will vai ver Borel para pedir ajuda, mas Greta tem más notícias. Borel bebeu tanto que morreu com 9 anos ainda em seu cronômetro. Sylvia começa a surtar de novo, mas Will percebe que ela tem brincos extravagantes e a arrasta para a loja de penhores que o dono está prestes a fechar, mas ele abre uma exceção quando vê o quão valiosos são os anéis que ela possui. Ele também percebe o quão desesperados eles estão por tempo e só lhes paga 2 dias, o que eles não têm escolha a não ser aceitar para sobreviver. Em seguida, eles vão ao telefone público e Will faz Sylvia discar o telefone de sua casa para que ele possa falar com Leon sobre um resgate. Will planeja pedir 1000 anos para ser distribuído as linhas de tempo no gueto. Leon avisa Will que ele está se tornando muito parecido com seu pai e revela que o homem não morreu durante uma luta no tempo, como Will pensa. Na verdade, ele estava fazendo algo mais perigoso. Will desliga na cara dele e Leon conta aos pais de Sylvia sobre o resgate, mas Wise hesita em dar até mesmo que, para ele, é troco. Will leva a Sylvia para seu apartamento para passar a noite lá, e Sylvia troca de roupa, vestindo as roupas velhas de Raquel. Sylvia pergunta a Will sobre seu pai, e Will explica que seu pai costumava ser um excelente lutador de tempo e que lhe ensinou alguns truques. Para provar a sua afirmação, ele agarra o braço de Sylvia e mostra a ela que lutar contra o tempo é uma batalha de muito autocontrole entre os cronômetros. Seu pai o ensinou a deixar o oponente pensar que tem a vantagem, deixar seu próprio relógio quase chegar a zero e quando o oponente estiver distraído com a sua morte iminente, virar a mesa e levar tudo. Will costumava pensar que seu pai morreu em uma luta contra o tempo, mas agora ele percebe que provavelmente foi morto porque deu o que ganhou. Então, Will e Sylvia compartilharam o que aconteceu em seus 25 anos. O cronômetro de Will começou quando ele estava na rua, e ele rapidamente quase perdeu seu ano extra porque eles estavam em dívida. Em contraste, Sylvia teve um despertar tranquilo na cama e seu pai lhe deu uma década para comemorar. Na manhã seguinte, Will assiste sua linha de tempo se construindo da janela, mas infelizmente eles não têm nenhuma caridade para compartilhar, o que significa que Wise não pagou o resgate. Sylvia está magoada com a falta de cuidado de seu pai, mas finalmente entende que ele ficou rico pisando nos direitos de outras pessoas. Will diz a ela para ir para casa, mas Sylvia se recusa, fazendo com que eles aceitem trabalhar juntos e se beijarem. Sylvia quer ligar para casa, então Will dá a ela a arma para se proteger. Enquanto ele observa do canto, Wise rapidamente atende a ligação de Sylvia, ignorando seus insultos, e a avisa que os cronometristas estão chegando para pegá-la. Quando Sylvia se vira, ela vê Leon se aproximando, então ela atira no braço dele. Will aproveita a chance para verificar o cronômetro de Leon e descobre que os cronometristas não carregam muito tempo com eles para desencorajar os ladrões, o que leva Will a dar a Leon algum tempo para que seus colegas de trabalho o resgatem, enquanto Will e Sylvia escapam no carro de Leon. Leon começa a sair da cidade enquanto todos gritam com ele por não proteger as pessoas carentes. Felizmente, seu colega zelador o resgata antes que as coisas fiquem violentas. Algum tempo depois, Sylvia aponta que eles não podem continuar dirigindo em um carro de polícia, o que dá a Will uma ideia. Ele finge ser um cronometrista para parar outro carro na estrada e então eles prosseguem para roubar os brincos da senhora rica e seu tempo, deixando-a com apenas um dia antes de fugir em seu carro. Uma vez que estão longe o suficiente da cidade, eles param o carro para assistir ao noticiário e descobrem que agora são pessoas procuradas. Mais uma vez, Will diz a Sylvia para voltar, mas ela se recusa, porque fazer isso é muito mais gratificante. Enquanto isso, Wise está mentindo para seus investidores, dizendo a eles que tudo está sob controle. Leon aparece para informá-lo que isso não é mais um sequestro, pois agora Sylvia está sendo perseguida como uma criminosa também. Wise tenta subornar Leon para mudar de ideia, mas Leon o rejeita e o lembra que, se Sylvia entrar em contato com ele, ele precisa contar aos guardiões, caso contrário ele será preso por ser cúmplice. Mais tarde, Sylvia pergunta a Will se ele realmente daria seu próprio tempo se o tivesse. Quando Will confirma que ele faria isso, ela surge com um plano. A dupla prossegue para roubar um caminhão de dinheiro inteligente e eles o batem em um banco do tempo, onde roubam o máximo de cápsulas do tempo que podem, deixando as cápsulas restantes para as pessoas no gueto pegarem. Quando os guardiões chegam, não sobrou mais nada. À noite, Greta encontra uma cápsula do tempo entre suas roupas deixadas por Will como um pedido de desculpas. Will também visita Maya, que está dormindo nas ruas, e ele deixa um tempo extra para ela também. O resto do tempo que eles roubaram é levado para a linha do tempo para o balconista distribuir entre qualquer um que precise. No escritório do cronometrista, Leon percebe que esse tempo não deveria estar lá e ele acha que Will está machucando as pessoas que ele está tentando ajudar. Na manhã seguinte, Fortis tenta roubar um homem, mas o cara consegue se defender porque comprou uma arma. Fortis finge deixá-lo ir, mas assim que o cara se vira, ele atira no homem de qualquer maneira. Quando Fortis verifica o cronômetro do cara, ele
fica chocado ao ver que ele perdeu muito tempo. Will e Sylvia começam a roubar bancos de tempos por todos os cantos e suas aventuras ficam conhecidas em Nova Greenwich. Wise se pergunta se sua filha estava tentando matá-lo, mas sua esposa aponta que as suas atitudes quase a levaram primeiro, sufocando-a. Uma semana depois, Leon e seus homens finalmente encontram o apartamento de Will e se preparam para prendê-los. No entanto, Will ouve a conversa de rádio da janela e imediatamente foge com Sylvia, invadindo um apartamento diferente para pular por uma janela na parte de trás do prédio, sem se machucar, graças a um pouso seguro em cima de um carro. Leon os imita e começa a persegui-los pela cidade. E quando Will e Sylvia levam a perseguição até os telhados, Leon abre fogo contra eles. Will atira de volta, mas falha. Então ele e Sylvia saem dos telhados e pegam o ônibus. O motorista considera a ideia de entregá-los às autoridades, mas Will o suborna para ficar em silêncio e eles conseguem deixar Leon para trás. Algumas horas depois, Will e Sylvia fazem check-in em um hotel, pagando a mais para ter todos os quartos e para que a recepcionista não contasse a ninguém. Quando um novo cliente chega, ele é informado de que o hotel está lotado, mas ele consegue visualizar rapidamente Will e Sylvia subindo as escadas. Mais tarde, Fortis e seus homens começam a ameaçar as pessoas nas ruas para obter informações sobre Will e Sylvia. A princípio, as pessoas ficam em silêncio porque querem proteger seus salvadores, mas Fortis então mata um homem para mostrar que está falando sério. Isso inspira o cara do hotel a confessar o que viu. No hotel, Will e Sylvia descobrem que a recompensa por suas cabeças é de 10 anos, o que eles consideram bastante insultuoso. Então, de repente, Fortis irrompe no quarto com seus homens e mantém o casal sob a mira de uma arma, enquanto Fortis explica que os cronometristas o deixam em paz porque ele rouba de seu próprio povo, e então agora ele deve restaurar a ordem. Ele afirma que não gosta de matar pessoas a sangue frio e desafia Will para uma luta de tempo. Will usa o truque que seu pai lhe ensinou, e quando Fortis começa a olhar para seu cronômetro, Will começa a tomar todo o seu tempo. Os guardas se aproximam para assistir de perto e Will aproveita a chance para atirar em todos eles, antes que ele faça Fortis ficar sem tempo para sempre. Quando os cronometristas chegam ao hotel, Will e Sylvia já se foram. Algumas horas depois, Will observa que os preços e as taxas de empréstimos estão sendo aumentados mais rápido para compensar o novo tempo nas ruas. Seus pequenos roubos não estão fazendo diferença e eles precisariam de 1 milhão de anos para fazer uma rachadura no sistema. Felizmente, Sylvia sabe onde encontrar tal quantia. No dia seguinte, Wise está preocupado com a situação e vai trabalhar cercado por mais guarda-costas do que o normal. Os guardas se viram repentinamente quando detectam uma ameaça, mas é apenas Sylvia anunciando que quer se render. Wise acredita nela e está pronto para tomar seu banho. Essa distração permite que Will se esgueire atrás dele e o capture como refém. Então, Will e Sylvia levam Wise para seu escritório para fazê-lo abrir o cofre, onde ele guarda uma cápsula com 1 milhão de anos. Wise pondera que dar 1 milhão de anos para pessoas apenas prolonga sua agonia, e que inundar a zona errada com 1 milhão de anos poderia destruir o sistema. Então, Will esclarece que é exatamente isso que ele quer que aconteça. Will e Sylvia escapam após trancar Wise em seu próprio escritório. Quando os cronometristas descobrem sobre o roubo, eles imediatamente vão atrás dele, bloqueando a ponte para impedi-los de retornar ao gueto. Leon está perseguindo-os também, e quando ele os encontra, ele se concentra tanto neles que ele esquece de pegar seu pagamento diário. Os cronometristas abrem fogo contra eles, mas Will simplesmente ignora as balas e dirige através da barreira da zona de tempo, permitindo que ele chegue ao gueto. Leon não perde tempo e bate seu carro contra o deles. Will imediatamente sai do veículo e dá a cápsula de 1 milhão de anos para Maya, antes que ele e Sylvia finjam se render a uma multidão. Leon pensa que ganhou, mas naquele momento a linha de tempo anuncia que há tempo para todos, e uma multidão ansiosa enche a rua, ficando no caminho de Leon e permitindo que Sylvia e Will fujam. Leon empurra as pessoas para o lado para voltar para o carro e ir atrás dos ladrões, mas quando eles cruzam outra barreira, Leon tem que os seguir a pé. Eventualmente ele os alcança, e embora Will argumente que Leon também era do gueto, Leon confirma isso e explica que trabalhou duro para sair, que é como as coisas deveriam ser. Então ele tenta prendê-los. Will ressalta que não há sentido, porque ele e Sylvia só têm alguns minutos restantes, então eles morrerão logo de qualquer maneira. Isso faz Leon verificar seu próprio cronômetro e percebe que ele também não tem muito tempo, porque ele não recebeu seu pagamento. Naquele instante, seu cartão de tempo expira e Leon morre ali mesmo, na estrada. Will e Sylvia só têm segundos restantes e eles se beijam para se despedir. No entanto, Will percebe que os cronometristas têm tempo em seus veículos, então ele corre para o carro de Leon para pegar um pouco para si mesmo. Sylvia não é tão rápida quanto ele e teme não conseguir, mas Will corre de volta para ela e eles se encontram no meio do caminho, permitindo que compartilhem o tempo antes que a morte os pegue. De volta na empresa, Wise desistiu e diz a seus funcionários para não fazerem nada, porque acabou. Noticiários por todo o país mostram como as pessoas foram para as ruas, as fábricas estão ociosas e as pessoas estão cruzando as zonas para chegar a Nova Greenwich. As autoridades juram que está tudo sob controle, mas todos sabem que o sistema entrará em colapso em breve. No escritório do cronometrista, os funcionários decidem ir para casa porque não há nada que possam fazer. Will e Sylvia nunca são pegos e começam a ir atrás de bancos maiores para impedir que o antigo sistema volte. Obrigado por assistir o vídeo. Curta e se inscreva no canal se quiser continuar assistindo a vídeos como esse.